Mano, boa tarde. Aqui. Boa tarde. Domingo é, de fato, um dia especial, que é Dia das Mães, e normalmente acho que as mães de jogadores e técnicos, esposas, estão acostumadas com esse tipo com os maridos e filhos nos jogos de futebol. Eu queria saber como é que você... Longe de casa. Longe de casa. Queria saber como é que você passa o Dia das Mães, assim, com a sua esposa, com a sua mãe. O jogo mais cedo ajuda um pouquinho também, não? O jogo mais cedo ajuda pelo menos para a gente poder almoçar juntos depois, né? Um pouquinho mais tarde, mas pelo menos a gente pode almoçar. Mas com a minha mãe não vou poder. Está muito longe, não vai dar tempo não de chegar lá. Agora, uma outra pergunta sobre uma matéria especial que a gente está fazendo. O Dedé, ele falou para a gente que ele havia conversado com você sobre um posicionamento específico de escanteio, falando que o Arrascaeta cobrava a bola muito curta e para ele isso estava dificultando. E o gol deles, contra o Botafogo, saiu um lance assim, e você falou com ele, tá vendo, Dedé? Viu como é que era você que estava errado? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o posicionamento do Dedé nessas bolas paradas, que tem sido tão importante para o Cruzeiro como arma. Não comento sobre isso, porque essa é a estratégia do gol, né? Não posso contar, né? Bola parada é muito de qualidade da cobrança, é muito de trabalho em equipe, para alguém poder chegar na bola numa condição melhor. A gente melhorou isso, né, nos últimos jogos, que a gente não vinha fazendo nenhuma coisa, nem outra bem. Às vezes a ansiedade, quando você não fica muito tempo sem fazer gol de bola parada, todo mundo quer fazer. E não pode todo mundo querer fazer, porque só um que faz. Os outros têm que trabalhar para esse fazer, né? Não precisa ser sempre o mesmo, mas tem que fazer um trabalho em equipe, porque é difícil fazer gol de bola parada, né? O adversário posiciona bem, estuda bem quase que todas as jogadas que você faz, hoje tem tudo à disposição. Na verdade, é um misto de qualidade com persistência, vai insistir. Um bom padrão de cobrança de bola é importante, né? Você não pode puxar na frente e o cobrador bota lá no segundo pau. Você vai para o segundo pau, o cobrador coloca no primeiro. Aí perde toda a confiança da equipe e acaba não fazendo. Existem períodos da temporada que acontece com mais frequência, os gols de bola parada, exatamente por causa dessa confiança, e outros, às vezes, não acontece, né? A gente trabalha sempre, repete, a parte defensiva e a parte ofensiva, mas está ligado diretamente com a qualidade da execução lá, na hora mais importante, que é a hora do jogo. Mano, última semana, antes da Copa do Mundo, que o Cruzeiro não teve, melhor dizendo, jogos no meio de semana. Foram 2 dias de folga, 4 dias de treinamento no total. O que se intensifica nesse período, que vai ser bem diferente desses próximos 30 dias que o Cruzeiro vai viver? Primeiro recuperamos a maioria dos jogadores nos 2 primeiros dias, para você poder, né, arejar um pouco a parte mental, não ver as mesmas caras todo dia, que vai dando um cansaço, né? Poder sair um pouco. Depois, trabalhamos, depois de muito tempo, 2 turnos de novo, que foi o trabalho da quarta-feira. Podemos repetir algumas questões. Ontem fizemos saída de bola, construção de jogada, que você, às vezes, não tem oportunidade de fazer pelas emergências, pelas substituições, pelas alterações da equipe. Hoje vamos poder fazer um trabalho técnico, de fundamentação técnica, que também é raro, né? Você não pode repetir tanto. Essa semana permite fazer isso. E assim vamos preparando para dar uma condição boa para poder fazer um jogo num horário difícil de se jogar, que é 11 horas da manhã. Diferente para todos nós, mas que vai ter o benefício da presença do torcedor. O estádio vai estar, né, com bastante gente. Então vamos tentar utilizar esse ambiente a nosso favor com uma boa semana de preparação. E ainda com a ausência do Edilson, você tendo a chance de colocar o mesmo time em campo aí pela 3ª partida consecutiva. Tem visto os reflexos disso dentro de campo e é o cenário ideal pela frente o Cruzeiro tem jogos bem complicados, Copa do Brasil, Libertadores e a sequência do Brasileiro com o Clássico? Poder repetir a base da equipe é algo positivo, sim. Vai melhorando o entrosamento natural, né? Que eu falo. Os jogadores já vão levando de jogo para jogo o acumulado de entendimentos, de conversas, de situações que acontecem e que geram evolução, porque tem que apresentar soluções.
Então, repetir, sem dúvida nenhuma, é algo positivo. Vamos tentar tirar proveito disso. E tendo essa repetição, esse entrosamento, o trabalho da saída de bola, trabalhando desde a defesa, sem dar aquele chutão, isso é importante também para que o jogador já possa ir assimilando isso, até pelo espaço que o esporte deve ter a menos, que vão vir com 3 volantes? Olha, não tem a ver com o adversário em si, tem a ver com uma padronização nossa de melhora de saída de bola, de construção de jogada desde a primeira etapa defensiva. E você leva isso baseado na análise que você faz de jogo para jogo. Os primeiros 20 minutos do jogo contra o Botafogo, a gente teve dificuldade de saída de bola. O adversário marcou na saída e a gente teve dificuldade. Então, baseado nisso, imagens, observação, jogadores olhando, levamos para campo e disse, olha, nesses casos temos que fazer assim. Nos outros casos temos que fazer. Padronizar a situação para que o jogador saiba solucionar quando o problema aparece lá no jogo. A situação aí de repetição do time, a gente tem o Romero, como você disse aí, na lateral direita, a possibilidade de começar jogando. E pensando futuramente, pode ter jogador que, dependendo da minutagem que ele já tem de jogos, pode sair aí no intervalo, já pensando na sequência dos jogos? Pode. Nós temos alguns jogadores que têm situações muito peculiares que eu já estou administrando nos jogos anteriores, como, por exemplo, o Thiago. O Thiago saiu 70 e pouquinhos nos 2 últimos jogos, não levei ele até o final, que é sempre os minutos críticos do desgaste. O resultado proporcionou que a gente fizesse isso. Então, vale a preocupação e os cuidados que temos que tomar numa temporada longa como é a nossa e com tantos jogos para serem jogados. Ô, Mano, como não pôde ter o jogo contra o Atlético Paranaense, ele ficou para depois da Copa. O Cruzeiro teve essa semana cheia. Não tem mais até a parada para a Copa. Você acha que vai ser impossível a força máxima sempre, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores? De repente vai ter que escolher, assim como foi lá em Porto Alegre contra o Inter? Provavelmente ali na frente, sim. No mínimo 1 ou 2 jogos a gente fazer uma rodagem mais significativa. Não tem jeito, em alguns momentos você vai ter que fazer. Felizmente a gente tem essa qualidade de elenco para poder fazer. Talvez não se faça na mesma proporção que se fez em Porto Alegre, que foi na totalidade da equipe, que é sempre muito mais perigoso, Perigoso entre aspas, porque não tem jeito. Chega na segunda parte do jogo, os jogadores que não vêm jogando tanto, eles têm uma queda muito brusca. E quando isso acontece com 10 jogadores, pode custar o resultado de um jogo em si. Mas vamos ter que fazer aí, vamos ter que escolher daqui a pouco. No treino que o Thiago precisou sair, aliás, contra o Botafogo também, o Robinho entrou no lugar dele, É uma ideia sua também, às vezes, trazer o Robinho mais para o meio, tirá-lo um pouco da ponta? Ou são ocasiões, ou você está identificando que o Robinho pode render mais ali neste momento? A gente sempre achou que ele pode render mais por dentro. A gente usava ele por fora em circunstância da nossa equipe. O Robinho não é um velocista, não é um jogador de flanco. O jogador que faz essa função muitas vezes precisa abrir o campo de jogo, esperar pela construção da jogada. O Robinho quer participar dessa construção por característica. E é importante mesmo que ele participe porque é um jogador diferenciado nesse aspecto. A gente fazia da outra forma. Mas agora, em função de ter colocado o Rafinha, ter colocado um jogador de flanco pela direita, o que nós fazíamos mais pela esquerda antes, se abriu a possibilidade de trazer ele de volta para dentro do campo, onde ele rende mais. Eu acho que é mais justo com ele, principalmente nesse momento, momento que patina um pouquinho e a gente tem que recuperar o jogador. Mano, você falou aí sobre ter que rodar um pouco o grupo. São 10 jogos em 30 dias, Um jogo a cada 72 horas aí. Algum cuidado especial com treinamento também? Você tem alguns cuidados com treinamento e pós-jogo, principalmente, descanso dos atletas? Quando se joga de 3 em 3 dias, você não treina mais. Você só recupera. Você só treina quem não jogou. Quem jogou só faz recuperação. Porque você faz no dia seguinte ao jogo o pós-jogo e no outro você faz a preparação do jogo. Você já está na véspera, se tratando de domingo para quarta. Quando se trata de quarta para domingo de novo, aí você tem um dia a mais.
Então você pode treinar um dos dias, geralmente o da véspera, que é sábado, também você não pode alongar muito. Então tem que tomar os cuidados mesmo, controlar, direcionar bem para a qualidade do treinamento, jamais para a quantidade, né? Diminuir muito a duração para poder fazer um treino que trabalhe as questões necessárias de jogo para jogo. Mano, você falou sobre essa questão dos jogadores de flanco mesmo. O Cruzeiro perdeu o Alisson, né, que foi para o Grêmio, e esperava-se muito do David, mas o David acaba tendo esses problemas de lesões, e aí ele não está jogando com a frequência que se esperava. Queria que você falasse quais foram as soluções que você encontrou dentro do elenco mesmo do Cruzeiro para suprir essa carência de ter um jogador caindo pelas pontas, aquele atacante beirada que você sempre gostou, e tinha no Alisson essa posição. Eu penso que é muito necessário, seja qual for a escolha do jeito de jogar, você ter um jogador de velocidade, no mínimo, pelo lado, né? Seja pela esquerda ou pela direita. Porque você precisa dessa profundidade, a equipe precisa dessa profundidade. Você pode trabalhar, ter bom toque de bola, ter boas movimentações, mas o futebol precisa de alguém que rompa a linha, que obriga o adversário a recuar um pouco, ou você poder jogar nas costas quando eles te derem espaço. Você tem que ter capacidade para usar isso. Nós ganhamos 2 jogadores de volta para fazer isso, né? O Rafinha, pela direita, dá essa profundidade, que pela esquerda ele não conseguia dar tanto pelo pé, que forçosamente o destro, né, muitas vezes se obriga a trazer para dentro. E aí a inversão de lado foi para isso, para ter ele. E também ganhamos no Sassá, que é um jogador de força física que rompe pelo centro, né, botando profundidade com bola nas costas do zagueiro. Então a equipe também cresceu em função disso. Ô, mano, queria que você falasse especificamente o seguinte: o pessoal vinha falando nos últimos anos em questão de nível do futebol brasileiro. E hoje tem vários times sendo destacados, cada um por uma qualidade diferente. Hoje fala-se, né, do Cruzeiro, do Mano Menezes, do Atlético Paranaense, do Fernando Diniz, o Corinthians lá com o Carille. Você acha que realmente esse ano o nível do futebol deu uma elevada? Sua opinião como profissional? Acho que o Campeonato Brasileiro está melhor. Podemos citar aí mais gente, né? O Grêmio do Renato. Podemos citar o Palmeiras do Roger. Vamos encontrando aí mais equipes que já jogam um futebol que referencia, inclusive, né, como vocês gostam, dá o nome de alguém para credenciar isso, o nome do técnico junto. Eu acho que é uma boa notícia. Eu acho que o futebol brasileiro deste ano, o Campeonato Brasileiro deste ano, está sendo jogado já num nível melhor. E é o caminho. Se cada vez exigirmos mais, mantivermos os trabalhos, né, permitir que eles evoluam, sentir que eles estão evoluindo, a partir do momento que você sente que eles estão evoluindo, né, manter o trabalho, isso é uma receita que, com o tempo, vai produzir certamente um futebol melhor e que vai deixar todos contentes, principalmente o torcedor que vai no estádio. Mano, boa tarde. Dentro desse período de 10 jogos, vocês vão ter em 30 dias, esse começo agora tem muitas partidas consideradas talvez decisivas. Tem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tem um clássico no sábado e depois um jogo pelo Libertadores que vale a liderança do grupo. Como que você vai administrar essa questão mesmo Por coincidência, antes do clássico temos um jogo da Copa do Brasil, né? Fazer o quê? Como acontece coincidência por aqui? Como que você vai fazer essa administração da rodagem do grupo, do seu time mesmo, para também evitar lesões nesse período de uma sequência muito grande de partidas? Eu acho que colocar sempre aqueles que estiverem melhor em campo, né? São jogadores que têm uma grande capacidade de recuperação, são de alto nível exatamente por isso. Também são inteligentes para saberem se dosar dentro dos próprios jogos. Às vezes, em determinados momentos, o jogo permite que você faça isso. Vai somando tudo isso e vai tentando colocar sempre os melhores em campo. A Globo do Recife está fazendo um especial dos 10 anos do título do Sport na Copa do Brasil. Você enfrentou o Sport naquela final e eles pediram para perguntar para você uma situação. No primeiro jogo vocês venceram lá em São Paulo de 3-1. E o Carlinhos Bala falou que o gol que eles tinham feito lá em São Paulo seria decisivo para aquela decisão. Como que você tratou aquela frase do Carlinhos Bala com o seu grupo para o segundo jogo lá no Recife?
o futebol se fala a todo momento, né? E a diferença para as frases que a gente pronuncia, o que dá diferença a elas é o resultado do jogo seguinte. Carlinhos foi feliz com a frase, porque o resultado do jogo seguinte foi o título para o Sport. Se tivesse o Corinthians vencido o título, seria mais uma frase solta que a gente fala tanto no futebol brasileiro. O resultado é que dá a conotação maior ou menor para as frases que a gente faz. Um abraço.